Em 12 de outubro de 2004, nascia a Igreja Batista Maranata, uma pequena semente plantada por homens e mulheres que sonhavam em ver o Evangelho transformar vidas. Entre desafios e conquistas, a cada ano uma nova página dessa história foi escrita. E hoje, olhamos para trás com gratidão e para frente com esperança. A Igreja Batista Maranata sempre foi mais do que um templo. Foi e continua sendo um lugar de encontro com Deus, um refúgio para os cansados, um lar espiritual para famílias e uma escola de fé e amor para as novas gerações. Mas para contar melhor essa história, vamos voltar lá no começo. A Igreja Batista Maranata nasceu de uma ação social, promovida pelas Mulheres Cristãs em Ação, MCA, no dia 12 de outubro de 2004, na segunda travessa da Catarina, apoiado pela PIB, que escolheu a irmã Teresa Maria Bogea Guzmão como líder do trabalho, com o apoio de alguns irmãos, como o irmão Juarez Salviano Júnior, Silvana Nonata Gama, entre outros, tendo como primeiro fruto do trabalho o irmão Valdemir Fernandes Campelo. Após 1 ano e 2 meses, a irmã Teresa Bogea entrega a frente missionária e indicou o irmão Juarez Salviano Júnior para assumir o trabalho, este sendo ainda muito jovem, mas competente, esforçado e com um amor imenso pela obra. Entre 2005 e 2007, a igreja adquiriu terrenos no Tamarindeiro, mudou-se por diferentes locais e iniciou a construção de seu templo. Em 2008, passou a ser assessorada pela Igreja Batista Maranata em São Cristóvão, São Luís Maranhão, da qual surgiu o nome Igreja Batista Maranata em gratidão na pessoa do pastor Samuel de Sá, que veio várias vezes nos visitar, sempre ministrando uma palavra de ânimo e perseverança. No dia 29 de agosto de 2009, foi reconhecida oficialmente como igreja, tendo como presidente o pastor Juarez. Foi um dia inesquecível em nossas vidas. O pastor Juarez, juntamente com suas ovelhas, que já tinham passado por tantos momentos difíceis, eram só felicidade. Percebia-se mais ainda que ter se mantido firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, o nosso trabalho não tinha sido vão. O pastor Juarez Júnior desenvolveu um projeto singular neste município, com o auxílio da irmã Laudeci Fernandes, entre os dependentes químicos, aumentando ainda mais a nossa popularidade. Em 2015, perdemos o nosso pastor Juarez Salviano Júnior e 4 irmãos em um acidente. A dor terrível da perda, a tristeza pairou sobre esta igreja. Foi um momento extremamente difícil e um processo doloroso, principalmente para seus familiares e sua esposa Aurinívia Bogea, companheira e parte integrante do ministério pastoral por mais de 7 anos. Porém, o nosso Deus misericordiosamente continuou a nos sustentar. Então, liderada pelo vice-moderador Laércio Silva, que dedicou-se a fortalecer jovens e adolescentes, incentivando-os na fé, apoiando seu crescimento espiritual e oferecendo direcionamento para que se tornassem firmes no Evangelho e protagonistas da obra de Deus. Em 2016, o pastor Jeremias Cordeiro Peixoto assumiu e implantou novas frentes missionárias nos bairros Rosiana, Sarney e Coreia. Realizou a ampliação do templo, possibilitando a criação e organização de novas salas de estudo. Também construiu, juntamente com a igreja, um templo em Pimental que teve sua pré-inauguração no dia 25 de agosto de 2017. A congregação de Pimental tem apresentado um crescimento significativo, dando frutos e expandindo o Evangelho na comunidade, por meio de trabalhos sociais, proclamando o amor de Deus e resgatando vidas. A congregação tem impactado positivamente a região. Este trabalho é realizado com o apoio e orientação da Igreja Batista Maranata em Arari, fortalecendo a missão de levar a mensagem de fé e transformação a todos.
16 de outubro de 2023. A Igreja Batista Maranata começou a ser pastoreada por Manoel Fernandes, que tem nos desafiado a viver de acordo com os princípios bíblicos e a sermos luz no mundo. Estamos vivendo um momento de mudança e renovação para a nossa igreja. O pastor Manoel Fernandes tem nos desafiado a trabalharmos juntos, como a família que somos, para alcançarmos uma única meta: pregar o Evangelho e conquistar vidas para Cristo. Obrigado por ser um líder que nos inspira a crescer em nossa fé e a servir aos outros. Obrigado por zelar por nossas vidas perante Deus. Sabemos que é um trabalho árduo e às vezes pode ser muito difícil pastorear, mas a Bíblia diz que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Grande é a seara e grandiosa é a obra que Deus confiou em suas mãos. E esta história não pode terminar sem as vozes de quem caminhou junto, sem os testemunhos de quem viveu cada momento e sem as marcas que o Senhor deixou em cada coração. Sou Valdenir Fernandes Campeiro, estou na igreja desde o ano 2004, início de tudo. O que a igreja representa para você desde o começo até hoje? Família, casa, refúgio. Qual é a lembrança mais forte que você guarda da igreja nesses anos? São muitas lembranças, né? Mas sempre tem aquela que em todo momento você acaba se lembrando, se voltando a ela. Que foi meu primeiro contato com o pastor Juarez, onde começou com uma escola de reforço. E eu lembro que eu fui o primeiro a chegar na escolinha de reforço, no primeiro dia. E quando eu chego lá, encontro o pastor Juarez dedilhando o seu violão. E de uma forma muito agradável, fui recepcionado por ele. Ele me perguntou se eu sabia o hino. De imediato eu disse que sabia. Tinha até anotado no meu caderno alguns hinos. E ele perguntou quais eram. Eu disse o hino nacional, o hino do Maranhão e o hino de Arari. Ele começou a rir, eu fiquei sem entender o porquê, mas hoje em dia eu já entendo, e depois eu também entendi. Ele disse: vou te mostrar um hino, que foi o primeiro hino que eu aprendi, que é aquele que está feliz, diga amém. Essa é a lembrança mais forte que eu tenho. O que você espera que Deus ainda faça através da igreja nos próximos anos? O que eu espero que Deus faça através da igreja é o que nós fomos chamados para fazer, que é o ir do Senhor, ir por todo mundo, pregar o Evangelho para a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu espero que a igreja seja avivada pelo poder do Espírito Santo, para que possamos proclamar o reino de Deus e assim trazer vidas, alcançar vidas e sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus. Meu nome é Tereza Rocha Guzmão e estou aqui na Igreja Batista Maranata desde a sua fundação. Nos conte um pouco como foi no começo. No começo da Igreja Batista Maranata, a primeira frente que nós chamávamos de frente missionária foi na segunda travessa da Catarina, numa casinha onde o piso, não tinha piso, era chão mesmo batido, tinha uma coluna no meio toda torta e nós começamos lá. Não tinha reboco, não tinha nada, não tinha nenhum pio de conforto, mas foi assim aonde foi lançada a semente do Evangelho através da Igreja Batista. Porque na verdade nós somos fruto de uma ação da NCA, que na época era NCA, das Mulheres Cristãs em Ação. Inclusive, quando nós começamos a nossa frente missionária, ela foi iniciada só com crianças. E Valdenir é o primeiro fruto. E nós temos Rômulo, ainda persevera também, e tem outros. Depois de lá, nós fomos para a primeira travessa do Tamarindeiro, também uma casa alugada, um quartinho muito pequeno. De lá não deu mais para comportar a quantidade de pessoas que tinham se convertido. Nós arranjamos uma escola, nós não tínhamos dinheiro para pagar um aluguel, um local maior. Pedimos a escola emprestada e foi concedido. Nós passamos alguns meses, mas não deu certo. E aí fomos transferidos, para o bairro Rosena Sarney. Lá nós ficamos até vir para cá, para o nosso tempo de hoje, aonde está aqui na terceira travessa do Tamarindeiro. Esse terreno que foi construído, a igreja, ele foi negociado ainda pela PIB. A negociação ocorreu através da tesoureira, que é a irmã Maria de Jesus Prazeres, e eu na escolha do terreno e falando com o moço para nos vender esse terreno. Então nós conseguimos realmente construir dentro dessas perspectivas. Eu fui escolhida para ficar na liderança da frente missionária de 2004 até 2005. Quando foi em 2006, a liderança foi passada para o jovem Juarez Salvino Júnior, que depois se transformou em nosso pastor. Então foram assim, nós tivemos, a nossa igreja se tornou uma igreja itinerante, foram muitos desafios,
mas a gente via Deus operar de uma forma tremenda. Deus, ele sempre foi muito bom para conosco. Nós sempre tivemos, assim, a alegria de estar na presença do Senhor. Deus, ele sempre nos surpreendeu com a sua bondade, com a sua fidelidade. E o nosso coração é um coração cheio de gratidão por todos os benefícios que Deus tem feito em nossas vidas em todos esses anos. O maior desafio que nós, como igreja, passamos foi quando nós perdemos Juarez e mais 4 irmãos que vinham do congresso e entrou em confronto com uma carreta. E todos 5 foram assim ceifados, né? Foi um momento de muita comoção, não só dos irmãos, não só da nossa igreja, mas da sociedade arariense. Quando eu lembro assim da dor, né, que nós sentíamos, o momento de não acreditar no que estava acontecendo. Então foi um momento de muita dor, muita mesmo. E a gente não sabia o porquê isso tinha acontecido. E porque tinha acontecido com uma pessoa tão boa como o pastor Juarez, que tinha uma vida de dedicação às pessoas menos favorecidas, principalmente aqueles que eram relegados pela sociedade, como os dependentes químicos, mas sem ele estar no controle, ele sabia todas as coisas. O legado que nós, como Igreja Batista, nós queremos implantar, né, e deixar é que, de fato, a igreja ela seja uma igreja relacional, evangelizadora e discipuladora, e que caia na graça do povo. E que as pessoas possam olhar para a gente e ver testemunho em cada um de nós, que nós possamos testemunhar desse Deus que nos ama de uma forma tão tremenda, que deu o seu Filho amado Jesus para morrer por cada um de nós. Classificar a igreja em uma única palavra, não vou colocar uma única palavra, mas eu quero usar 2, né? A igreja ela é forte e ela é corajosa. A igreja continua firme no propósito de adorar, de evangelizar e de cuidar de vidas, com o propósito de glorificar o Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Então declaramos que a Igreja Batista Maranata continuará firme neste propósito até que Cristo volte para nos buscar. A Ele seja a glória, ontem, hoje e sempre. Por tudo isso, hoje declaramos mais uma vez: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.